atentos todos aqui para saber se o presidente Trump que hora que ele vai divulgar aquele grande tarifaço. O mundo inteiro está esperando. Todo mundo, inclusive nós aqui da redação e tal, vou ficar aí de olho para ver. Bom, como há uma diferença de fuso horário, salvo engano, Washington tem o fuso horário mais cedo do que o nosso aqui de Brasília, até agora, nada. Camila, não saiu nada até agora, não? Saiu, não? Nesse momento ainda não, Heródoto. Não. Ainda não fez um discurso aí anunciando as medidas. Tá, mas certamente isso aqui vai mexer com a economia do Brasil. Ontem, inclusive, foi aprovado um projeto da Tereza Cristina, senadora, de retaliação contra qualquer país que, porventura, venha também a taxar os produtos brasileiros. Ela está falando do agronegócio, logicamente, né? Porque ela representa o agronegócio. Mas, enfim, o professor Roberto Euler, que é professor de Economia e Relações Internacionais da ESPM, está aqui conosco. Professor, muito obrigado por atender aqui o jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos que estão ouvindo e assistindo a Nova Brasil. Uma grande satisfação estar com vocês de novo hoje de manhã. Muito obrigado. Professor, e aí? O mundo todo está com a respiração parada, principalmente no setor econômico e financeiro. Será que realmente vem para pesada aí pela frente ou não? Olha, Heródoto, com certeza, né? A gente pode esperar, eu tenho falado isso de maneira reiterada nos últimos 2 meses, praticamente desde que o Trump assumiu o mandato, que a gente pode esperar, sim, uma mudança muito clara na política comercial, na política econômica, na própria política externa dos Estados Unidos, a partir deste dia 2 de abril. Heródoto, inclusive, eu tenho falado que esse 2 de abril será um marco para as relações internacionais, né? E se confirmando essa super política tarifária, que lá nos Estados Unidos eles têm chamado, né, de Trump Shock, ou seja, o choque do Trump, né, pode significar uma mudança na forma como a economia internacional ela funciona, né, como as relações comerciais acabam funcionando, porque nós estamos falando de tarifas não apenas para produtos específicos, mas para uma grande variedade de setores, desde o agronegócio, como você acabou de mencionar, né, aí o pacote de retaliação que o Brasil está votando hoje, proposto pela senadora Tereza Cristina, mas outros setores estratégicos também poderão ser taxados, né? Setores de energia, de petróleo, de gás, outras commodities, de bebidas, por exemplo, a indústria tecnológica, aí afeta diretamente a China, por exemplo, metais críticos, né, minerais críticos, terras raras. Então, é um grande arcabouço, digamos assim, de setores que serão afetados se confirmadas essas tarifas a partir de hoje. O que eu gostaria de deixar muito claro, Heródoto, que eu tenho comentado também, são políticas tarifárias, mas com um objetivo político. Trump aplica essas tarifas não apenas porque ele entende que os Estados Unidos têm um déficit comercial com aquele país A, B ou C ou D. Por exemplo, com o Brasil, os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil. Mas sim é para alcançar também objetivos políticos no curto e médio prazo, né? Então, não são apenas tarifas, e acho que isso tem que estar muito bem claro para quem está ouvindo aqui e acompanhando a Nova Brasil, que as tarifas são um meio, são uma ferramenta, mas o objetivo lá na frente é um objetivo claramente político. Professor Roberto, salvo engano, os Estados Unidos no passado, outros presidentes, já adotaram políticas protecionistas. Essas adotadas do passado e essa proposta pelo Trump são diferentes na sua avaliação? São diferentes, Heródoto, porque são caminhos diferentes e objetivos diferentes. Sim, a gente tem ao longo aí praticamente 250 anos de história dos Estados Unidos diferentes políticas protecionistas. Os Estados Unidos nasce praticamente, né, enquanto um Estado independente, um país independente, com uma política até mesmo de caráter protecionista, de liberalização interna do comércio, mas um protecionismo. Depois, no começo do século XX também, pré-Segunda Guerra Mundial. Depois também do New Deal, né, você tem uma tentativa de um certo protecionismo, mas era muito mais para olhar para a dinâmica da economia interna, se construir, se restabelecer e colocar os Estados Unidos de volta para o sistema internacional. E aí tem um outro ponto, Heródoto. Todos esses exemplos históricos que eu trouxe, nós não tínhamos uma condicionante chamada globalização.
cadeias globais de valor. Ou seja, por exemplo, hoje você produz, por exemplo, esse smartphone aqui, uma peça é feita na China, outra na Coreia do Sul, ele é desenhado nos Estados Unidos, montado talvez no Brasil, ou seja, depende dessa produção em vários países. Isso não acontecia, ou não acontecia numa mesma dimensão como hoje, quando os governos anteriores adotavam políticas protecionistas. Hoje, 2025, você decidir adotar uma política protecionista, isolacionista, nacionalista econômica, ela não tem um sentido dentro de uma lógica da globalização, ou como a gente chama aqui nas relações internacionais, né, da interdependência complexa, porque hoje está distribuído. Você produz um avião, um carro, né, um imóvel, enfim, qualquer bem que nós consumimos, até bens de consumo, por exemplo, alimentos, são produzidos de maneira separada em diferentes partes do mundo. Então, a lógica protecionista nessa política tarifária do Trump, ela vai ter um prejuízo, se efetivada, que provavelmente será efetivada, já no curto prazo, principalmente para o consumidor norte-americano, que verá os produtos cada vez mais caros nas prateleiras dos supermercados lá nos Estados Unidos. Professor, é possível que depois desse anúncio comece uma negociação país por país? Essa é a minha grande hipótese, Heródoto, e eu diria, né, de todos os economistas e analistas internacionais, de que Trump vai tentar forçar essa agenda, né, unilateral, com um certo perfume, digamos assim, de bilateralismo, para forçar acordos diretamente entre os países, né? Eu tenho chamado de uma fragmentação do multilateralismo, ou ainda, né, o fim do próprio multilateralismo. Ou seja, você não precisa mais de uma OMC, de acordos multilaterais de comércio, né, o próprio USMCA dos Estados Unidos, que substituiu o NAFTA, né? Hoje está muito claro que Trump tentará construir acordos bilaterais, ou seja, entre duas partes, que sejam favoráveis não às duas partes, mas principalmente aos Estados Unidos. A gente pode esperar que isso vai acontecer e certamente o Brasil está no radar de Trump para esses acordos bilaterais. Professor, muito obrigado pela aula. Eu que agradeço, Heródoto. Inclusive, estou em uma sala de aula, tem até alguns alunos me assistindo nesse momento. Agradeço pelo espaço. Você está na sala de aula, professor? A moçada na tá sala aí, de aula, estávamos na sala de aula sobre América. Que legal. Isso nos deixa mais orgulhosos, viu, professor? Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Professor Roberto Iber, professor de Economia e Relações Internacionais, e dentro da sala de aula, dando uma aula para nós aqui, através, então, aqui da Nova Brasil.